amigos, muito bom dia. Para mim é uma grata satisfação estar de volta, estar de regresso. Estou aqui periodicamente encontrando vocês e para mim é sempre um motivo de júbilo renovado, poder entrar em contato com alguns pais, alguns dos quais eu já conheço. Fiz parte da evangelização da juventude da casa, não da infância, mas conheço boa parte do corpo de trabalhadores. Agradeço penhoradamente a Ana Paula pela paciência, a fim de a gente ajustar uma data que pudesse compatibilizar a nossa vinda aqui. Gostaria de estar mais presente e o que me impede são impossibilidades materiais e profissionais. Em dias de hoje, normalmente eu estou atuando na minha profissão, graças à qual, às vezes, eu fico impossibilitado de comparecer a atividades de cunho doutrinário, de cunho espírita, no sábado pela manhã. Mas, para mim, é uma honra imerecida estar aqui de retorno, falando de um tema de fôlego como esse. Para aqueles que não conhecem, embora a maioria das pessoas já conheçam o canal Raciocínios Espíritas, a gente divulga conteúdo espírita na internet gratuito, sem nenhum interesse de nenhuma natureza, né? Quem quiser depois se interessar pode buscar aí as redes sociais e o canal mesmo do YouTube, que é onde a gente produz aí no ecossistema dele os estudos de obra, palestras como essa e outras palestras de companheiros que colaboram com o canal e que fazem parte dessa equipe, porque não é só a minha pessoa, mas outros companheiros. A gente estuda obras, inclusive obras mediúnicas, da literatura mediúnica consagrada, a gente coloca no canal. E então é uma forma de a gente também estar socializando o conhecimento e tendo a alegria de compartilhá-lo sem nenhum interesse de nenhuma natureza. Raciocínios Espíritas. Você procura no YouTube, acho que é youtube.com/raciocínios espíritas. Quem acaba se inscrevendo, acaba recebendo as notificações dos conteúdos, sem precisar necessariamente seguir as redes sociais, né? Ele tem tudo, ele tem o Facebook, Instagram. Eu que sou ignorante digital nesse aspecto, sou péssimo em termos de redes sociais. Bom, há 2000 anos o encontro com Cristo. Tema, portanto, de fôlego. Esse tema é um tema abrangente, como, aliás, tudo o que envolve a figura enigmática, fascinante, desafiante de Jesus. A gente pode abordar a figura do Cristo dos diferentes aspectos. E se eu tivesse aqui, talvez, não com pais cujos filhos estão evangelizando-se na casa, mas estivessem com um grupo de pessoas em outro contexto, eu poderia fazer uma outra abordagem, porque Jesus é tão fascinante que ele aborda aspectos distintos e infinitos da nossa vida, os mais variados da nossa existência, com uma única mensagem. É como se uma única mensagem coubesse em várias situações do nosso cotidiano, e a mensagem é uma só, é a mesma. Isso que é fascinante em Jesus. Então, um tema como esse poderia ser abordado de maneira quase que infinita, porque Jesus ele aborda e a sua mensagem ele toca em aspectos do espírito imortal. Portanto, não é um aspecto do século XXI no Brasil, do Ocidente, como não é um aspecto específico de determinada época, de determinada conjuntura política, de determinado espaço geográfico, de determinada situação social. Como ele fala de aspectos que são do ser imortal, a sua mensagem é atemporal e serve para qualquer época. Traduzindo para a nossa aqui e a nossa necessidade aqui atual, a gente também pode traduzir os aspectos da mensagem de Jesus para a nossa família, para a relação com os nossos filhos, para a convivência familiar, sempre muito desafiante, com os elementos e as ferramentas que a doutrina espírita aqui apresenta. Muitos estudiosos e muita gente que lê a literatura bíblica, o Novo Testamento, o Evangelho, fica um pouco constrangida, e alguns, inclusive, estudiosos de renome, né, conhecidos, se perguntam o que foi que aconteceu na Palestina de há 2000 anos. O que ocorreu
naquela época específica em que Jesus esteve na terra e viveu com as criaturas humanas. Porque o cenário cultural era de contradições, muito parecido com o cenário atual em que a gente está vivendo. Nunca houve tanto sofrimento no mundo como havia na antiga Palestina de 2000 anos. Escravidão, conflitos domésticos, lutas familiares, sofrimentos de toda sorte, disparates políticos, conflitos civis, polarizações, como acontece hoje, e uma série de conflitos, e ao mesmo tempo nunca houve discursos em prol da paz, da não violência, da necessidade da consolação, da necessidade de proteger as famílias, da necessidade de sermos mais fraternos. Tudo isso acontecia na antiga Palestina, como está acontecendo hoje no mundo inteiro, não apenas no Brasil. É uma dicotomia tão interessante que quando a gente recorre à literatura sobre essa época, a gente vê povos sofridos, discursos em favor do bem e da paz e uma violência grosseira e vícios de toda sorte, suicídios e guerras, homicídios e belicosidade, tragédias familiares, como acontece hoje. Nunca se falou tanto em paz, em respeito pelo meio ambiente, em fraternidade humana, e nunca houve tanta agressividade, violência, suicídio, toxicomania, conflitos civis. É tão interessante. Nunca houve tanta capacidade de comunicação como hoje, e nunca houve tanta solidão como hoje. A gente tem uma capacidade de comunicação que nos une, mas curiosamente a gente tem estado mais sozinhos. O que é tão interessante isso? Esses paradoxos, essas contradições aconteciam na época. De um lado, o povo de Israel sofrido. De outro lado, a dominação romana que conquistava o mundo inteiro. Israel sofria, mas também fazia sofrer. Roma dominava, preocupada essencialmente com a arrecadação, porque Roma conservava a ideologia religiosa local de onde ela conquistava, não queria se meter nos conflitos religiosos, mas o que ela queria era arrecadar. Daí os cobradores de impostos, os reis, que eram reis vassalos, né? Herodes, por exemplo, era o rei de Israel, mas era vassalo de Roma, né? Devia ao Império Romano. Roma mantinha a estrutura política e cultural dos seus povos dominados, desde que arrecadasse recursos. O interesse de Roma era esse. E ao mesmo tempo, Roma, que tanto dominava, estava em paz naquela época. O que é muito curioso. Alguns historiadores não conseguem entender como 700 anos quase de história da Roma Antiga sempre esteve em guerra. Naquele momento, a Pax Romana imperava e o templo da deusa Vitória estava com suas portas fechadas. A deusa Vitória, que é a deusa da guerra. É curioso notar que quando Otaviano, Caio Júlio César, sobrinho, neto do antigo Júlio César, que foi assassinado no Senado de Roma, graças à traição de Brutus, Otaviano, quando sobe ao poder, também chamado de Augusto, né? O Augusto, daí o mês de agosto, no calendário mais tarde, em função dele, como Júlio de Júlio César, Augusto sobe ao poder em uma época em que, curiosamente, parece que Roma estava em paz. A guerra parecia ter sido cessada, pelo menos pontualmente. E o que vigorava era oradores, poetas, com a retórica, com a oratória, com a filosofia, com a poesia, que tomava conta de Roma, a ponto de fazer o próprio imperador ir até as lágrimas. O espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, no seu inesquecível Boa Nova, logo no início da obra vai dizer que aquele imperador, que era enfermo, frágil, franzino, que havia contraído doenças na Batalha da Bitínia, em função do segundo triunvirato, quando ele disputou o poder com Marco Antônio, que mais tarde se suicida com Cleópatra, e Lépido, que mais tarde é afastado do poder. Otaviano, que vivia quase sempre na cama, mais na cama do que em pé, graças a problemas pulmonares, respiratórios, e os ventos faziam-no dobrar-se sobre a enfermidade, e também enfermidade da pele, dermatose, a ponto de abrir feridas, principalmente o tórax magro. Esse homem, curioso, que sofreu
algumas situações bastante problemáticas dentro da sua própria família, porque a sua esposa treinava venenos nos escravos políticos, para mais tarde aplicar nos inimigos reais da política romana. E quando ele percebeu que ela estava envolvida por esse envenenamento, ele rompeu com a convivência mais íntima no ambiente conjugal com ela e impôs a ela uma conduta austera no próprio palácio. A filha, mais tarde, gerou um escândalo na própria casa palaciana pelo seu comportamento promíscuo e pelo deboche, e foi exilada na ilha grega da Pandatária. A neta, mais tarde, seguiu o comportamento da mãe, e ele aplicou a mesma medida, porque na mentalidade de Otaviano, ele achava o seguinte, que como imperador ele deveria dar o exemplo, e deveria aplicar o rigor da justiça na sua própria causa, para passar essa dignidade aos governados. Essa era a mentalidade que ele tinha. E graças a isso ele aplicava com rigor aquele conceito de justiça que ele possuía. Naturalmente que foi nessa época que Jesus nasceu. Os historiadores, diz Humberto de Campos, ficam perguntando por que Roma estava em paz naquela época. Não há uma explicação histórica, uma explicação material, uma explicação racional, convencional que possa fazer entender, já que a história de Roma é quase sempre feita de guerra. O próprio espírito Humberto de Campos vai dizer, a verdade é, ignorada pelos historiadores materialistas, é que o planeta estava saturado de vibrações diferentes. E espíritos dedicados à guerra, como Alexandre Magno no passado, Átila, Alarico, Aníbal, e os grandes belicosos de ontem e mais tarde posterior, como Gengis Khan e outros, estavam retidos em determinadas regiões do mundo espiritual e reencarnavam em massa outra qualidade de espíritos para colaborar com o messianato de Jesus na Terra, com a tarefa que ele iria desempenhar no planeta. O ambiente estava sendo visitado, o ambiente do planeta, visitado por seres angélicos, alguns dos quais, aliás, os mais evoluídos, não reencarnaram. Porque aqueles que colaboraram diretamente com a mensagem de Jesus eram aqueles colaboradores mais humanos, ligados à experiência mais humana. Não sei se vocês já pensaram isso. Eu falei isso recentemente numa palestra. Que grupo de colaboradores foi esse que Jesus escolheu? Que grupo atrapalhado. Que gente que batia a cabeça. Que gente que dava trabalho a ele. Você vê, de um Pedro, Simão Pedro, a um Judas Iscariote, todos deram problema ao mestre. Todos, de alguma forma, deram trabalho a ele. Um espírito puro, como diz Kardec, puro por excelência, porque já rompeu com todas as vicissitudes humanas, a ponto de não ter nenhum tipo de influência sobre a matéria, dominando a matéria e conquistando todas as virtudes possíveis de um espírito em evolução. Kardec diz isso. Um espírito crístico como ele, que já alcançou a pureza ou a perfeição relativa que a criatura pode alcançar. Não teria outros colaboradores melhores? É claro que sim. Não teria outros Cristos, como diz Emmanuel em A Caminho da Luz, que pudesse ajudá-lo na tarefa? É claro que sim. Então a pergunta é por que ele escolheu? Ele próprio, em determinado momento, vai dizer, referindo-se a João o Batista, que era o precursor dessa equipe que viria, talvez fosse o primeiro colaborador que veio. Eu digo o primeiro colaborador no Novo Testamento, né? Acredito que Isaías, no Antigo, já era um colaborador dele, porque falou muita coisa que o Evangelho vai mais tarde ratificar. Mas no Novo Testamento, João Batista representa esse primeiro homem dessa equipe dos apóstolos que viriam depois. E Jesus vai dizer em determinada passagem do Evangelho de Mateus, dos nascidos de mulher, João, o Batista, é o maior de todos. Mas no reino dos céus é o menor. Dos nascidos de mulher. Hermínio de Miranda vai dizer, os sujeitos à reencarnação. Todo espírito que tem necessidade de reencarnar é nascido de mulher. Precisa mergulhar na carne. É sujeito a mergulho no corpo. A passar pela experiência corporal. Dos nascidos de mulher, João é o maior de todos. Mas no reino dos céus é o menor. Ou seja, dos colaboradores dele, aqueles eram os mais humanos, eram os mais ligados ao mundo físico, eram espíritos já maduros. Porque você pega aqueles espíritos, são 11 galileus, um judeu, quase que todos analfabetos, sem cultura,
sofisticada, sem repertório acadêmico. E esse grupo de pessoas eram homens rudes, mas não eram espíritos rudes. Tanto é que foram tocados pela mensagem dele e fizeram uma revolução nunca antes vista. Mas eram espíritos ainda com problemas. Seres humanos com desafios muitos iguais aos nossos. Desafios muito semelhantes aos nossos. Então, eram colaboradores dele, mas eram colaboradores dos mais humanos. A verdade é que os estudiosos se perguntam o que foi que aconteceu naquele momento em que ele passou na Terra. Por quê? Porque se você for examinar direitinho o momento em que Jesus passou na Terra e for consultar hoje as obras a respeito dele, houve um silêncio histórico sobre Jesus constrangedor. Existem obras sobre Júlio César, aqui citado, sobre Cleópatra, a rainha do Egito. Existem obras e livros, páginas e páginas sobre personagens da época, da política, da cultura helênica, da cultura romana, da cultura israelita. E sobre Jesus quase não há referência nenhuma dos historiadores da época. Ele não foi visto. Ele quase não foi percebido. Pelos centros culturais importantes da época, de Roma ou da Grécia, os dois centros, cosmopolita do mundo, e mesmo de Israel, ele não foi percebido. Ele passou quase despercebido. Era um movimento de pessoas sem prestígio, sem importância, sem evidência social, sem preocupar os poderosos da terra. Passou ignorado, como um movimento exótico, estranho, e havia tudo para que hoje a gente nem soubesse desse rastro histórico. Havia tudo para que essa mensagem fosse abafada na antiga Palestina, ou a gente saber como sabe de Sófocles, de Platão, de um pensador convencional. Aliás, alguns chegaram a duvidar da existência de Jesus, dizendo que os evangelhos foram escritos muitos anos depois da sua morte, e que só foram encontrados algumas cópias 300 anos depois, cópias escritas, portanto, muito depois, e que não se tinha ali a confirmação da autenticidade. Mas isso não é necessariamente algo que se possa fechar. As obras de Platão, por exemplo, ficaram ignoradas há mais de 500 anos. E outros pensadores. A verdade é que, quando nós vemos esse movimento cristão, e o movimento cristão que veio depois dele, que foi quase que todo ignorado, a gente fica pensando o que é que acontecia com aquele grupo de pessoas e o que foi que houve que impactou tanto assim, a ponto de hoje a gente conhecer essa mensagem, conhecer essa história e se fascinar com essa história. 2000 anos depois. Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras e professor de hebraico do final do século XIX, ele viveu uma situação específica com sua prima. No final do século XIX, a pessoa ser religiosa, a pessoa dizer que ora, a pessoa dizer que tem hábitos espirituais, era uma pessoa que era considerada ignorante. Era démodé. A pessoa que tinha hábitos e que tinha fé religiosa era visto como uma pessoa idiota que não sabia pensar. Vigorava o entusiasmo com a ciência acadêmica e a própria filosofia que abandonou as teses espirituais platônicas, por exemplo, socráticas, enveredou para o pessimismo e para o niilismo. Então, oração, prece, religião era coisa de gente ignorante. Época, aliás, que Kardec viveu. Allan Kardec viveu nessa época. Renan era dessa época. E ele recebeu uma carta de uma prima sua, que era o grande amor da sua vida, era essa prima. A prima tinha contraído tuberculose, viajou para uma região onde os ares eram favoráveis, havia essa ideia de que a depender do ar, do clima, poderia ajudar no restabelecimento da doença. Ela ficou boa da doença. E ela disse, durante o tempo em que eu fiquei enferma, eu resolvi ler a Bíblia. E eu sei que você deve estar rindo de mim aí. Deve estar zombando de minha cara. Mas eu lhe peço, pelo amor que você tem a mim, pegue os evangelhos e leia, porque você não conhece Jesus, você conhece aquilo que os padres e teólogos falam sobre Jesus. Leia na fonte.
Renan leu o Evangelho de Lucas, especialmente, ele vai ficar apaixonado pelo Evangelho de Lucas. Ele vai dizer que, de todos os livros da humanidade, o de Lucas é o mais belo, é o mais lindo. E mais tarde vai escrever uma obra sobre Jesus, chamada A Vida de Jesus, que há algumas imprecisões. Kardec leu, no livro Obras Póstumas, tem um comentário de Kardec sobre essa obra. Kardec leu e faz uma análise sobre essa obra. Mas o momento ápice do livro é quando ele fala que Jesus é um ser tão especial que nenhum outro ser da história conseguiu mudar os rumos da história como ele fez. Todos os vultos históricos passaram, ficaram comentados, ficaram descritos pela história. Jesus é tão especial que ele nem coube na história, ele dividiu antes e depois do seu berço. Mas o que é mais especial, dizia Renan, é que toda personagem muito biografada é biografada pela grandeza e pela descrição da sua vida. Os fatos sobre Jesus, há muito mais pergunta do que resposta. Não se tem certeza da data do nascimento, não se tem certeza da data da morte, não se tem certeza direito do que ele fez no período dos 12 aos 30 anos aproximadamente, a adolescência e a juventude. Não se sabe muita coisa sobre ele. O que se sabe é muito pouco sobre ele. Sobre sua vida, sobre sua mensagem. A ponto de, na época de Renan, um movimento de historiadores levantarem a hipótese de que Jesus não existiu. Que foi uma personagem criada, elaborada, produzida pela cultura judaica, como se fosse uma espécie de folclore popular, do mito do Salvador. Que, aliás, esse mito do Salvador, esse mito do herói, está presente em todas as culturas, né? O arquétipo do herói, como dizem os psicólogos junguianos. Essa tese hoje está totalmente superada. Nenhum historiador sério hoje, atualmente, especula se Jesus existiu ou não. Isso está totalmente superado por conta de alguns manuscritos, de algumas passagens da própria Bíblia que aferem a autenticidade, que conferem a autenticidade, e pela própria lógica e pelo bom senso. Como é que uma mentalidade daquela época, judaica, agrária, primitiva, preconceituosa, embora 3.000 anos já de cultura, era uma mentalidade bastante mesquinha, cheia de vícios, de intolerância. Como é que uma mentalidade daquela criou uma história dessa? Criou uma mensagem dessa. As parábolas, o Sermão da Montanha, toda a ética contida no Evangelho foi inventada pela cabeça de alguém. Então esse alguém é alguém especial. Se for inventado, a gente tem que conhecer esse sujeito, porque deve ser alguém de alto nível. Aliás, quem debate isso muito bem, Augusto Cury, naquelas obras sobre Jesus, o mestre da inteligência e da sensibilidade, as primeiras obras que Cury lançou a respeito do Cristo, da sua carreira. Então hoje não há dúvida que Jesus existiu, mas o que mais chama a atenção é que os livros sobre ele, os evangelhos, e mais tarde as obras sobre ele, não são biográficas. São dos ensinamentos. É a vida dele no dia a dia e o discurso dele, que aliás, discurso e prática eram a mesma coisa, era uma coisa só. Ele fazia discurso não falando e ele dava exemplos falando. Tem uma mensagem de Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, chamado Os Não Ditos dele, onde ela diz o quanto ele fez e falou, não fazendo e não dizendo, em alguns momentos. Jesus, portanto, é um ser fascinante. Há algum tempo, eu vi certa vez um estudioso de arqueologia bíblica e de estudo da interpretação, da hermenêutica, né, bíblica, textual. Ele tem doutorado em História do Cristianismo. Eu vi uma entrevista dele na televisão. Estou tentando lembrar o nome dele agora, mas não estou lembrando. Enfim, ele disse mais ou menos assim, que quando ele começou a estudar a tradição bíblica, e a princípio ele não era religioso, o que mais instigava, o que mais provocava ele, o que mais afetava ele, é que quando ele examinava os 3 primeiros séculos do cristianismo, a saga dos cristãos, que iam morrer no Circo Máximo e mais tarde no Coliseu, crianças, mulheres, idosos, cantando naquele espetáculo de gladiador, tochas humanas, né, que eram às vezes incendiadas vivas para iluminar a noite do Coliseu, leões que devoravam, atirados para a gargalhada das massas em panelas com água fervente e outras coisas mais.
esse estudioso vai dizer, ou esse povo era muito doido, ou esse povo era muito louco. Porque morrer cantando apenas por uma ideia, por um ideal que abraçaram, ou aquela mensagem impactou tão forte neles, que tudo mais era de secundária importância. Que havia algum valor que era muito mais importante do que o resto, inclusive do que a vida física. Porque não dá para compreender esses 3 primeiros anos, esses 3 primeiros séculos, até Roma legalizar o cristianismo como religião do Estado, religião oficial de Roma, através de Constantino, o Édito de Milão. Mas até o Édito de Milão, não se dá para compreender o que foi que aconteceu com aqueles mártires, com aqueles cristãos. Senão, eles foram arrebatados por uma mensagem que tocaram eles tanto, que eles mudaram a vida. Talvez nós ainda, espíritos, pelo menos falo por mim, espíritos claudicantes, que ainda não conseguem entender assim um sacrifício da vida por um ideal, tenhamos dificuldade de entender um negócio desse. Mas aí eu vou transpor para a nossa realidade aqui. Tem um pensador francês chamado Luc Ferry, eu gosto muito dele, e ele deu uma entrevista certa vez aqui no Brasil, e ele vai dizer o seguinte: no mundo pós-moderno, materialista, utilitarista, consumista e imediatista, só há uma coisa que eu noto pela qual as criaturas optam por morrer: a família. Se você perguntar a alguém no mundo material se ela morre por alguma filosofia, por algum ideal político, provavelmente não. Mas pergunte a uma mãe ou um pai de família se para salvar os filhos eles não morrem, eles morrem. Luc Ferry vai dizer que hoje a família é esse motivo pelo qual as pessoas podem até sacrificar suas vidas. Se você pega isso, você tem uma ideia daquilo que os cristãos primitivos vivenciavam no sentido do ideal deles. Porque o sentimento deve ser o mesmo. Eu nem sei se é, mas deve ser. Deve ser esse mesmo sentimento de ideal. O que eu quero dizer com tudo isso é que a mensagem de Jesus fala de os 12 apóstolos em lado dele. Eu falei isso na última vez que eu estive aqui, que os 12 discípulos em volta de Jesus é o símbolo da humanidade toda. Você vai encontrar naqueles 12 apóstolos ali tudo que você encontra nos seres humanos. É uma espécie de miniatura, arquétipo de toda a população humana, porque de vícios e virtudes você encontra de tudo ali. Não é à toa. Ele escolheu seres em aperfeiçoamento para trabalhá-los, para que nós pudéssemos nos identificar com a mensagem do Evangelho. Porque não são anjos ensinando a angelitude a nós, são seres humanos se esforçando para se espiritualizarem, o que é muito diferente. A mensagem do Evangelho é de redenção, é de superação. E é por isso que a gente se identifica. É por isso que a gente vê um Simão Pedro temperamental, dizia bobagem, vacilava, preconceituoso, era judeu, estava inserido na época, né? Descontrolado, destemperado. Mas Jesus sabia que dali também havia uma sinceridade. Toda pessoa que é muito destemperada é uma pessoa sincera com o sentimento. É só ajustar esse sentimento, para não ser destemperado e sair agredindo os outros. Ele sabia transformar o vício em virtude, trabalhando cada um. Aquele homem temperamental foi o homem que recebeu Jesus mais de uma vez na sua casa. Porque, segundo a tradição, Jesus nunca se hospedava mais de uma vez em uma casa. Talvez para não dar trabalho para o hóspede. Simão Pedro foi o único que recebeu Jesus mais de uma vez. As más línguas diziam porque ele vivia com a sogra, e aí para consolar, ele... Mas isso eu acho que é implicância de nora com sogra. Enfim, Simão, portanto, era aquele exemplo, aquela referência, e ao mesmo tempo era um líder. Do ponto de vista da gestão de pessoas, às vezes eu fico pensando que a coisa não deu muito certo, não. Né? Na logística empresarial de gestão de pessoas, que grupo era aquele? Aliás, como é que Jesus sabe que um deles ia o trair e não expulsa do grupo? Mantém no grupo. Na última ceia, dá o pão primeiro ao futuro traidor. É o único perdão que eu conheço que perdoa antes da ofensa ser feita. Quer dizer, é difícil de compreender isso na lógica humana, material. Na lógica convencional.
É difícil compreender. É difícil compreender que ele estava ali trabalhando cada um daqueles que eram colaboradores futuros da sua mensagem, mas não de maneira imediata. Não era uma abordagem para soluções imediatas naquele momento. Era um trabalho do Espírito imortal. Essa é a ideia. A mensagem de Jesus é tão excepcional que ele, olha a dicotomia, ele era um modelo, era referência de espiritualidade. Os discípulos não. A gente tem uma dicotomia. O modelo de perfeição, a referência para o qual a gente seguia, e aqueles que ele trabalhava, que eram todos modelos humanos imperfeitos. De um lado, o mestre, a referência inatacável, impoluta, incorruptível. De outro lado, o material humano problemático que deveria ser trabalhado. Agora, o que eu acho mais interessante em Jesus é que ele vai trabalhando à medida que o discípulo vai ganhando maturidade. Quem é pai e mãe sabe que, a depender da idade, a depender do nível de maturidade, a depender do momento em que o filho esteja vivendo, a gente vai dosando as coisas, vai liberando a confiança, se for o caso, vai explicando algumas coisas a depender da capacidade de digestão psicológica do filho, porque, do contrário, é em nome da verdade a gente fazer muito mal, a gente violentar o outro. Eu sempre digo, meu filho de 3 anos, eu não falo para ele que o pai dele vai morrer antes dele, porque isso vai chocar ele. É verdade, mas ele não tem condição agora de entender isso, que possivelmente ele vai enterrar o pai. Ele vai saber mais tarde. Jesus fazia isso. Jesus, em alguns momentos, chega para Simão e fala algumas coisas. Agora, você já pensou de chegar ao Simão, olha, você vai me negar 3 vezes, mas não vai ser apenas isso, não. Depois você vai passar um remorso, vai ter muita dificuldade na igreja do caminho e depois vai ser crucificado de cabeça para baixo. Eu acho que a coisa não ia dar muito certo, não. E assim com todos. Então, ele dosava a verdade a depender da maturidade do sujeito, do interlocutor. Mas não apenas isso. Ele também trabalhava de acordo com cada um. Muita gente me pergunta, mas quando Jesus aborda o jovem rico, doa tudo que tem, dá aos pobres e vem segue-me, o que significa disso? Quer dizer, é a total liberação dos recursos materiais? Não. Não. Ele dava uma mensagem específica para cada sujeito. Aplicava o remédio de acordo com o caso. Porque quando ele entrou na casa de Zaqueu, que era cobrador de imposto e era rico, ele não deu a mesma orientação. Ele falou outra coisa. Aquela era uma mensagem que o jovem rico precisava. Não temos tempo para examinar especificamente o caso. Mas quando ele entra na casa de Zaqueu, ele elogia a justiça de Zaqueu, que era rico, que mantinha muitos empregados, portanto, gerava emprego, e que era um homem honrado, não explorava os seus funcionários. Para cada pessoa, ele aplicava um remédio, ou uma orientação. Então, isso é interessante a gente pensar, que a mensagem de Jesus vai além dos sermões e das orientações moralistas religiosas. Sabe qual é a palavra que mais aparece no Evangelho de Jesus? Não é Deus, não é amor. É reino dos céus ou reino de Deus. São as expressões que mais aparecem. Porque ali é o âmago da sua mensagem. O tempo todo ele tentava definir essa abstração. O judeu, o hebreu, esperava um reino de Yahvé. Só que na cabeça do judeu era um poder executivo, que deveria ter um trono, que o próprio Deus, em pessoa, entre aspas, deveria sentar no trono, e Yahvé estaria entre a população e governaria. Esse reino de Deus seria o reino da justiça, da paz, na mentalidade do hebreu, tendo o centro do mundo em Israel, dominando o resto da cultura, da humanidade. Essa era a ideia. Então, um reino político, um governo, uma gestão. Então, quando Jesus fala do reino dos céus, era uma expressão conhecida dos hebreus, mas ele falava de uma forma que ele voltava a repetir, colocava parábolas. O reino dos céus é semelhante a... e contava uma parábola. E era difícil de entender.
No Sermão da Montanha ele fala de maneira mais direta, de maneira mais explícita. Mas a verdade é que em todo momento, em todo tempo, ele tentava definir aquilo que é difícil de entender. Nós espíritas temos uma facilidade maior. Por quê? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer o seguinte: o Espiritismo oferece uma chave essa indispensável para entender determinadas passagens do Evangelho, e sem a qual seria difícil compreender determinadas passagens da Bíblia. Essa chave o Espiritismo oferece. Qual é a chave? A chave espírita. Quais são os princípios básicos do Espiritismo? Eu vou resumir. Claro, Deus, causa primária, tal. Não, eu vou resumir de maneira bastante econômica, bastante sucinta, dizendo o seguinte: o princípio fundamental que a doutrina espírita oferece é o seguinte: é o elemento espiritual. E se há um elemento espiritual, há um mundo espiritual. E se há um mundo espiritual que se relaciona conosco, portanto, imortalidade da alma, portanto, realidade espiritual, essa é a chave, que depois você faz o download do resto. Reencarnação, mediunidade, porque isso tudo é consequência da existência do mundo espiritual. Se você tem essa chave em mente, você pega essa lente e olha todas as passagens do Evangelho com essa lente. Então você entende que a mensagem de Jesus não era da terra, mas era do mundo espiritual para a terra. Era sempre assim. Então, quando ele convoca aqueles discípulos, ele estava falando ao Espírito Eterno de espíritos que estavam despertando para serem os agentes da sua mensagem ao longo dos futuros séculos. Não era naquela época, não. Chico Xavier tem um depoimento que ele vai dizer o seguinte: Emmanuel sempre me diz que não passou um século na história da humanidade sem que um apóstolo de Jesus não estivesse reencarnado. Todos os séculos abrigou pelo menos um apóstolo daqueles 12. Sem falar nos discípulos mais, para além dos apóstolos. Os 72, por exemplo, envolvendo as mulheres piedosas, desde a mulher samaritana, a Maria de Madalena, a Verônica, e assim por diante. Então nós temos aí esses futuros colaboradores da sua mensagem. Porque senão você vai olhar a mensagem de Jesus e vai achar que ele está fazendo uma espécie de revolução social em Cafarnaum, que deve ter mais ou menos, talvez menor do que o bairro da Pituba. Uma cidade miserável, pequena, sem nenhuma importância, como nós já dissemos, poucas pessoas convidadas. A lente que o Espiritismo dá vem nos dizer o seguinte: Jesus vem falar de coisas que outras pessoas já falaram. A mensagem dele aborda aspectos que outros homens e mulheres abordaram, toca em conceitos que já foram ventilados por homens antes dele, inclusive, mas não no nível e na profundidade e na abordagem que ele dá. Por exemplo, todo mundo sabe que o centro da doutrina de Jesus gira em torno do amor. Moisés falou do amor. O amor aos pais, o amor à família, ao clã, mas não como ele falou. Buda falava de fraternidade, Krishna falava de autoiluminação, Jesus também falou. Mas o aspecto e a abordagem que Jesus dá a essas mensagens soam totalmente diferentes. E para a gente, na nossa família, com os nossos filhos, lidar com isso e traduzir numa linguagem para os nossos filhos, a gente tem que compreender. A gente tem que entender, porque depois a gente vai mastigar e vai traduzir para a nossa criança, para o nosso filho, de acordo com a idade deles. Para isso a gente tem que entender que Jesus não é um profeta barbudo, galileu de Nazaré ou de Belém, pouco importa, e que fez uma mensagem fantástica e morreu na cruz. Isso é apenas a ponta da caneta. Isso é o aspecto físico. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que, além disso, é um aspecto espiritual. Jesus é muito mais grandioso do que aquela figura encarnada com a qual ele ficou conhecido no mundo físico. E é isso que o Espiritismo tenta trazer para a gente. Aliás, quem lê a obra espírita aqui sabe
que nós, enquanto encarnados, estamos limitados pelo corpo e pela matéria, porque somos muito mais do que aquilo que a gente pode hoje elaborar no corpo físico que limita. Todos nós somos muito mais. Temos muito mais faculdades, características e habilidades, porque somos sujeitos de uma história milenar. A carne, diz os espíritos, abafa as potencialidades do espírito. Para quê? Para que eu possa me conduzir aqui na Terra. Para que eu possa adquirir outros valores. Quantas encarnações eu passei em essa ou aquela área de aptidão, de cultura e de ciência? Algumas dessas coisas estão abafadas em mim. Eu não tenho acesso. Para quê? Para eu desenvolver outros valores. O espírito reencarna na ciência, reencarna na arte, na filosofia, no comportamento, nas humanas, na religião. Desenvolve vários valores. Internaliza várias conquistas. No corpo ele abafa muita coisa. Inclusive abafa também as nossas sombras, graças a Deus. Porque no corpo a gente se esconde. Ninguém pode chegar aqui para mim e conseguir me olhar por dentro e saber a quantidade de luz e a quantidade de treva que eu tenho. Que bom! Eu não queria constranger ninguém aqui. Porque também a gente não teria livre-arbítrio. Já pensou? A pessoa olhar, como diz na obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, né? Tem um aparelho chamado psicoscópio, que é um aparelho assim, parecendo aquelas catracas ou aqueles aparelhos da alfândega que passa para detectar arma, metal, etc. E aí passa no indivíduo e sabe a aura dele. Como é que ele está por dentro? Já pensou as nossas esposas com isso? Então, o mundo espiritual é sábio. O corpo material limita, nos esconde, nos abafa das realidades que a gente traz, da sombra e da luz que a gente tem. Limita. Diz que André Luiz tem uma obra que ele vai dizer: vi muita gente bela, elegante, delicada no mundo, com ares de civilizado, e no mundo espiritual, ao retirar, a saída da matéria, se desvelaram como bestas humanas. Feras. De fato é. Porque nós estamos aqui velados pela matéria. A morte nos desvela. E é bom que a gente esteja velado, para que a gente tenha a oportunidade de construir outras coisas. Para que a gente possa crescer, a gente possa evoluir. Se nós somos muito mais do que isso daqui, e do que aquilo que a gente apresenta, imagine Jesus. Porque senão você vai olhar Jesus apenas como um profeta barbudo, galileu, com hábitos estranhos, que se parecia com os essênios de há 2000 anos. Era muito mais do que isso. E quem lê a literatura espírita sabe. Antes do planeta começar a se formar, ele já havia alcançado o estado de pureza absoluta, ou melhor, relativa, que a criatura pode alcançar, a ponto de estar sob as ordens da divindade, organizando a vida primária, aminoácida, do DNA inicial, com seus engenheiros no laboratório da natureza, ensaiando as primeiras formas no futuro protoplasma, base fundamental de toda a vida biológica. Há mais de 4,6 bilhões de anos, ele estava assim, já como espírito puro. Eu tenho dificuldade de saber onde é que eu estava há 1000 anos. Se é que eu estava em algum lugar. Imagine. Então, essa ideia a gente precisa possuir. O amor em Jesus, porque quando a gente fala em amor, a gente pensa no nosso amor humano. Eu costumo conversar isso com amigos, né? O nosso amor é um amor condicionado quase sempre a um amor que dá satisfação. E é bom que seja assim. Ninguém na Terra vive ou está chamado para viver apenas uma vida de desventura e de infelicidade. É bom que seja assim. Mas esse é o nível do amor. Esse é o nível. Não é a maturidade absoluta, porque o amor amadurece. O amor amadurece. Você vê um filho nosso, que quando a gente desagrada ele, ele diz: não gosto mais de você, não te amo mais. É o amor dele. Ele não tem ideia de um amor mais do que aquilo. Um amor que desagrada. E ele também não tem ideia do amor que a gente sente por ele.
Então, é mais ou menos isso. E quando a gente corrige, quando a gente leva para a escola que ele não quer acordar cedo, que ele briga, que ele vai de mau humor no carro, ele acha que a gente está desamando, que a gente não está tratando ele com amor, porque não deixa ele dormir. Mas por amor a ele, nós levamos ele para a escola. Porque nós sabemos que aquilo é importante para ele, por amor a ele. Ele está sendo convidado a entender expressões mais elevadas do amor. Só mais tarde ele vai perceber. Só mais tarde ele vai perceber que aquilo era um ato de amor. Tirá-lo ele da cama e levá-lo para a escola. Nós também somos assim em relação à divindade. Às vezes dói, às vezes a gente sofre, mas a gente está sendo convidado a entender expressões mais elevadas do amor de Deus, do amor divino. E vai doer. Então, essa é a ideia. Por quê? Porque nós somos convidados a entender o amor apenas no sentido egóico, né? O amor que dá prazer, que é bom, o amor recíproco, um amor que tem reciprocidade, o amor sensual, ou o amor de admiração. Nosso nível humano é bem assim, né? Não é uma crítica, não é negativo, é apenas uma expressão do nosso amor. O nosso amor é o seguinte, eu não consigo mais amar ao fulano, ou beltrano, ao cicrano, porque não admiro mais, perdi a admiração. Quer dizer, o nosso amor está condicionado à admiração. É um nível. Eu sempre digo assim, Jesus não tem nenhum motivo para nos admirar. Porque não tem nada que vai causar surpresa nele. Porque ele já conquistou tudo. Então, eu sei que é difícil, mas você já imaginou chegar um momento em que você olha o outro, me permita a expressão até grosseira, mas humana, o outro despido, o outro nu, com virtudes e com vícios, você conhece e você ama a si mesmo, ou melhor, é por isso que você ama. É um amor que não está sujeito a ser tão abalado assim. É um amor que não está sujeito a se decepcionar quando não admira mais, porque a admiração é boa à distância. Curtindo no Instagram. Quando a gente vai se aproximando, os defeitos vão aparecendo. O lado sombrio vai aparecendo. Todos nós temos. E é por isso que a gente atrita mais nas relações mais próximas. As relações mais próximas, familiares, conjugais, filiais, de amizade mais íntima, são as relações que a gente mais... Por quê? Porque nos dão as grandes alegrias e as grandes tristezas. Porque quanto mais próximo, mais possibilidade de a gente colocar os defeitos para fora e se atritar. O amor que Jesus nos convida é um amor mais espiritual nesse sentido, porque é um amor que vai além do prazer do ego. É um amor que a princípio dói. Vamos combinar. Dói a gente ceder. Dói a gente abdicar. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Você está em família, você quer ficar quieto no seu canto e alguém quer puxar conversa e você quer assistir um negócio na televisão. Ou você quer conversar e ninguém quer conversar com você. Você quer fazer uma oração, meditar, ficar ali no escuro, alguém acende a luz. Convivência em família é ser incomodado. É ser incomodado. Mas estamos falando aqui no sentido, por que dói? Por que ainda nos incomoda? Porque nós estamos sendo convidados a entender expressões mais altas do amor divino. Chegará um momento em que nós teremos alegria de abdicar. Porque há uma alegria de abdicar. A gente ainda vive numa cultura e numa mentalidade, como dizem os budistas, de distração. A gente se distrai. Distração aqui no sentido das coisas verdadeiras da vida, né? Ou como diz Joana, a gente se embriaga. Né? A ideia da embriaguez, né? Você ingere uma bebida alcoólica que lhe embriaga e lhe tira um pouco da realidade. É um pouco isso que a gente faz em termos das coisas espirituais. Então as coisas assim mais humanas, egóicas, nos entretêm, nos satisfaz o sentimento, mas nos distrai. Com o tempo, há uma alegria muito grande em dar, em doar, porque senão a gente vai abordar a mensagem de Jesus como uma mensagem sofrida. Uma mensagem que renuncia, mas que é feita de pessoas tristes, pessoas acabrunhadas, que fazer a caridade é ruim porque você é besta, que as pessoas passam você para trás. É essa mentalidade que o mundo material tem. Mas há uma alegria e há uma força
nesse amor espiritual. Sabe por quê? Porque esse amor ensinado por Jesus não se abala tanto. O outro não nos afeta tanto. O amor, que é um amor de posse, se magoa toda hora. Desde que o objeto da posse se comporte de acordo com aquilo que eu não quero que ele faça. O amor do apego. Então, esse amor não é um amor único. Nós vivemos várias expressões do amor. É um amor que se aprende na convivência, por isso dói. Mas é um amor que ao longo dos tempos vai causando uma satisfação. Existe uma alegria em renunciar. Existe uma alegria em compreender. E existe uma força em tolerar. Sabe por quê? Você já conheceu alguém que não tolera nada? Coitado, tenho pena. Porque se está aqui, já está ajeitando a mesa porque está torta a mesa. Já chega aqui criticando porque o copo não foi colocado da forma como gostaria. Se você vive intolerante dentro de casa, você vai enlouquecer e vai enlouquecer os outros. Porque você vai notar defeito em tudo. Você vai olhar para o seu filho e vai querer que ele seja espírito puro já. Então, vai ser insuportável. Porque é a lupa da intolerância. A gente bota a lupa da intolerância e aumenta os defeitos. E na convivência a gente vai aumentando os defeitos, né? Aqueles defeitos que a gente vê no outro vai aumentando de tamanho. E daqui a pouco fica insuportável. A gente só tem crítica. A gente só tem discurso negativo. Irrita os outros, afasta e não melhora. E ninguém muda assim. Então, tolerância é saúde psíquica. Quem tem tolerância se incomoda menos. Quem tem tolerância é mais invulnerável. Não se afeta tanto. Quem tem tolerância, mesmo o outro desagradando, que é isso que é interessante, né? A lição da última ceia de Jesus com Judas foi isso. É como se ele dissesse a Judas, mesmo que você me traia, e o que você fizer, você não tem o poder de alterar o amor que eu sinto por você. Nada que você faça. Eu não vou dar o gostinho a você de ficar magoado porque você consegue me atingir. Gandhi dizia isso, né? Gandhi dizia que não permitia que ninguém ofendesse ele. Se alguém tentava ofender, ele deixava a ofensa com o ofensor. Porque ele dizia, eu não permito que ninguém controle a minha vida. E se alguém me magoa e eu fico magoado, é que a pessoa está conseguindo me controlar. Está conseguindo me atingir. O que ela faz me afeta. Eu não sei quando é que a gente vai conseguir esse nível. Mas vamos ter fé em Deus, né? Então, por quê? Porque é nessa convivência que a gente vai. Na tolerância. O dividir, o ceder é difícil. Madre Teresa de Calcutá dizia que a caridade em Jesus é um amor que ama até doer. Ela dizia isso, né? Ama até doer. E é verdade, eu tenho um amigo que se casou, ele disse, Flávio, com um ano de casado, o meu guarda-roupa que era só meu, agora é 50%, né? Roupa minha e roupa dela. Depois de 2 anos, era 25 meu, 75 dela. Eu tenho 5 anos de casado, meu guarda-roupa está atrás da porta do banheiro, empendurada a roupa. E 100% é do guarda-roupa dela. Então, quer dizer, é a ideia de que convivência é uma espécie de personal trainer, né? De fisioterapia espiritual. Então, benevolência, tolerância, dá bom humor. É uma questão de saúde mental. Não é ser conivente com tudo, não é isso. Mas é ter a lucidez, o bom senso, de saber o que a gente vai compartilhar. Meus amigos, a gente está vivendo um momento muito difícil. Um momento de grandes tensões. Não estou falando só do cenário político brasileiro, não, porque agora está na moda. Estou falando de maneira geral. Hoje a gente conseguiu um poder que a gente não tinha no passado. Porque no passado a gente fazia uma fofoca aqui, até chegar lá adiante, demorava um pouquinho, né? Hoje a gente bota a fofoca no grupo de WhatsApp. Então, hoje a gente... São as pessoas que ficaram mais fofoqueiras, mais maledicentes? Não. É só a gente ter um poder que potencializa. E é bom que a gente tenha essas coisas, porque a gente está tendo o desprazer e a dor de entrar em contato com as nossas imperfeições de maneira mais contundente. Porque, às vezes, não é que a gente já não tenha aquele desafio. A gente ainda não foi testado. A gente não teve oportunidade ainda. Né? Então, isso é muito interessante.
Isso é muito interessante. Por exemplo, a agressividade que existe nas mídias sociais. As pessoas de uma hora para outra se tornaram agressivas? Não. Encontraram espaço onde isso fosse colocado. Onde essas coisas apareciam ou aparecem agora. De um lado, é assustador. De outro lado, é muito positivo. Porque estamos nos despindo emocionalmente para que a gente encare o problema de frente. Hoje a gente tem um aparelho na palma da mão que a gente acessa o mundo. Nossos filhos, às vezes, têm um aparelho desse, um smartphone, que tem um poder incrível. Um poder incrível. Era muito comum no passado, eu tenho certeza que vocês, os pais de vocês aqui, diziam assim, existia essa mentalidade no passado, não bota o TV no quarto para botar só na sala para conversar na sala. Hoje não tem isso, hoje você pode tirar até a TV da sala porque a pessoa tem na palma da mão. E se quiser, ela não entra em contato com o outro, porque tem um aparelho. A gente está em outro mundo hoje. Um outro contexto material, exterior. E é necessário que a gente se prepare para isso. A gente tem um poder hoje que a gente não tinha antes. Porque a gente acaba virando até celebridade. Quer dizer, se acha celebridade. Porque a gente posta comida, posta foto, posta isso. E aí tem seguidor que vai atrás da gente e faz. E a gente influencia e é influenciado. A questão é que com um botão, a gente tem uma filha de 10, 12, 13 anos que está tirando foto com biquinho. Não sei porque as meninas ficam tirando foto agora com biquinho assim. E compartilha foto sensual que depois não tem volta mais. Uma vez caindo na rede, a gente tem que estar também gerenciando isso. E mais do que isso, hoje a gente está num momento onde há inclusive estudos e inclusive estratégias de lidar com fake news, né? Fake news de diversos tipos, né? Falta a gente também uma estratégia de lidar com esses compartilhamentos de notícias falsas, de notícias que a gente não comprova se são verdades, e a gente está compartilhando. Nós somos responsáveis. André Luiz, no livro Agenda Cristã, vai dizer que o palestrante espírita é responsável pelas imagens mentais que causam na mente daqueles que estão assistindo ele. Ora, se o palestrante espírita é responsável por essas imagens, nós somos responsáveis pelo conteúdo que a gente está compartilhando. Primeiro verificar se é verdadeiro. E depois, mesmo se é verdadeiro, que tipo de sentimento eu vou causar compartilhando isso no WhatsApp? Mesmo sendo verdadeiro. O que é que isso vai gerar no meu próximo? Ansiedade, inquietação. Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por isso. Porque a gente está compartilhando miasmas psíquicos. Vibrações psíquicas negativas. E a gente está vendo as pessoas se desintegrando emocionalmente, psiquicamente. Por conta do mundo virtual. Por conta de relacionamentos virtuais. Eu tenho uma amiga que passou uma semana com insônia, tomando remédio para dormir, por causa da resposta que ela tinha que dar no WhatsApp. É engraçado, mas é sério. A gente está deprimido. Por que está tendo tanta depressão? É também por isso. Pelos tóxicos que a gente tem alimentado. Eu vou falar uma coisa que é tão banal, mas apesar de ser tão banal e tão básica que todo mundo já sabe, a gente vai se esquecendo. A gente perdeu o hábito da oração, da conexão com o alto. A gente tem conexão a banda larga ou 4G. E aí a gente está se desintegrando emocionalmente, está se inflamando emocionalmente, está dizendo coisas. Depois dessas eleições eu estou só esperando a ressaca moral. Porque eu tenho certeza que já tem gente dizendo assim, pô, já fui longe demais, para que aquilo tudo? Para que tanto? Então, é algo que a gente precisa pensar. E são elementos que a gente precisa também, porque ninguém está preparado totalmente para isso, a gente todo mundo está aprendendo para a gente passar para os nossos filhos. Para a gente transmitir isso. E o encontro com Jesus passa por tudo isso. Porque o nosso desafio hoje é apresentar Jesus de uma forma que o filho entenda. Que não seja aquela coisa chata de religião. Que seja uma coisa interessante, atraente. E a gente tem que utilizar também os recursos que estão aí. Acompanhar, monitorar,
Não sabe? Faça sua conta na rede social para saber, para acompanhar o filho, para gerenciar o celular dele também. E aí a gente vai tentando aprender também com a experiência. O que é que a gente está gerando em termos de sentimentos na cabeça dos outros? Em termos de saúde mental? As pessoas com insônia, as pessoas desenvolvendo depressão, algumas depressões que não eram necessariamente depressões estruturais, mas depressões que foram adquiridas pelo estilo de vida. Algumas são, a pessoa já traz uma bagagem, necessita de tratamento. Mas alguns quadros psiquiátricos e psíquicos estão sendo desenvolvidos por esse estilo de vida. Esse estilo narcisista, que a gente tem um poder na palma das mãos. E também, se a gente não quer, a gente bloqueia. Só que não dá para bloquear a amizade na vida real. Você está com um amigo sentado no jantar, não dá para bloquear, apertar na cara dele e bloquear ele. E a gente desenvolveu um poder narcisista que é assim, eu não gostei do que outro postou, bloqueia. Então é uma sociedade que é fraca emocionalmente. Não lida com aquilo que não concorda. Aqui para nós, o que eu vi nesse período atual, excluo todas as pessoas que não votam no candidato que eu voto, que votam no outro, porque não merecem a minha amizade. Que tipo de conduta cristã a gente está tendo? Porque o outro pensa diferente de mim, e eu atribuo o adjetivo de que ele é discípulo de Mussolini, adepto do Terceiro Reich, ou se eu colocar agora do outro lado do espectro político, adepto da Venezuela, de Joseph Stalin, da ditadura do comunismo soviético. O que é isso? Ainda que você considere o outro totalmente errado, o amar ao próximo como a si mesmo eu não entendo a sua opinião, mas eu aceito. Eu não penso como você. E é doloroso aceitar que você pense diferente de mim, que é o meu ego. É doloroso. Mas eu não quero violentar você para você pensar igual a mim. Eu não vi nesse tempo todo, e aí uma autocrítica que eu faço, a mim mesmo e a nós espíritas, em reuniões espíritas, em grupos espíritas, as pessoas fazerem, por exemplo, oração pelos 2 candidatos do pleito do segundo turno. Orar para fulano e Beltrano que estão... Porque eles precisam de muita oração, ambos. Eu não vi. Então, esse cuidado é um cuidado importante. Esse é o cuidado importante. Porque é aí que a gente demonstra como é que a gente quer conviver em termos cristãos, se não diante disso. Então, essa situação é uma situação que a gente precisa estar amadurecendo, a gente precisa estar exercitando. Como é que a gente exercita o perdão? Como é que a gente exercita a compreensão? Como é que a gente exercita a paciência? Então, temos cuidado. Né? E a gente está passando isso para os nossos filhos, porque isso é transmitido. Não é à toa que eles reproduzem condutas intolerantes, incompreensões. Independente da ideologia política, ideologia... Eu não estou entrando no mérito da política partidária. Para mim, pouco importa isso. Mas é necessário ter um olhar um pouco mais maduro, porque senão a gente fica mergulhado em eu e eles. Eu e o outro. Isso é bem da nossa mentalidade egóica, né? Bom dia. Obrigada aí pelos ensinamentos. Sempre muito adequados, pertinentes. Fala o seguinte, você falou a respeito da necessidade de ter consciência a respeito desse momento político que a gente vive, que é muito difícil enfrentar, tanto para nós e também em relação aos nossos filhos. A minha filha é uma menina também, então ela tem captado toda essa atmosfera de um lado contra o outro. E isso aí me preocupa muito, até porque nós caímos nessa armadilha de também polarizar sentimentos e posicionamentos. Eu observo também que o movimento espírita tem se preocupado muito com isso. Até nesses grupos de WhatsApp, a gente observa muito essa preocupação, olha, a espiritualidade mandando mensagens a respeito da necessidade da paz, da oração. Isso tem ajudado
trazer isso com a gente internamente e também multiplicar, tanto para a nossa família, a comunidade, os ciclos que a gente interfere. Por um lado, eu observo também que existe um movimento grandioso da espiritualidade para amparar todos os posicionamentos dos grandes dirigentes que hoje vão criar a nação. Eu queria assim, que você fizesse uma avaliação em relação a isso. Eu observo isso, assim, eu fico atenta. Eu tenho o meu posicionamento político e caio às vezes algumas vezes e ficar chateada com ódio, gente que não tem assim, muito respeito. Mas eu observo também que o país está passando por uma revolução muito grande, revolução intelectual, de costumes, de revolta, acaba sendo positivo, porque a gente não quer o que a gente está vendo hoje. Então a mudança é objetiva, a mudança é atual e obrigatória. E eu observo que a espiritualidade está muito forte aí, até colocando assim, eu não queria ser assim, parcial, não estou falando de agora, mas eu queria que você avaliasse se está tendo de fato, pelo teu entendimento, uma ajuda da espiritualidade, principalmente forte, em colocar pessoas conscientes em postos assim, importantes do governo ou também do cenário político. E nesse sentido, assim, avaliar como é que a gente está hoje, assim, no mundo, se a gente avaliar 2000 anos, como é que a gente está hoje? Como é que está o nosso estágio? A gente está realmente vivendo um momento muito drástico, tanto internamente quanto internacionalmente. Nos Estados Unidos a gente tem uma política muito forte em relação assim, à discriminação, né? Até ontem eu vi um posicionamento do Trump que eu fiquei assim, meu Deus, ele falou abrir fogo contra os imigrantes. Então, meu Deus, assim, o homem mais importante da nação, os Estados Unidos, a maior nação do mundo, com esse posicionamento. Então, eu queria que você avaliasse. Que cenário é esse que você está vivendo? Perfeito. Acho que a pergunta vem muito a calhar, porque e é muito importante, não é simples esse elemento, né, esses elementos que ela elencou aqui, e eu acho que faz alusão muito ao que a gente falou em torno da Palestina antiga e que a gente está vivendo atualmente, que é esse cenário de saturação do paradigma atual. A gente está se saturando da sociedade como está. O modelo social que organiza a nossa sociedade está sendo saturado. Por isso que é crise. Crise é o quê? Saturação do paradigma atual e ainda não há uma alternativa. Ainda não há uma alternativa total, viável, para solucionar todos os problemas nossos. Isso é crise, né? A gente cansou do modelo, mas não tem ainda uma solução. Então a gente está vivendo isso. Eu acho que a gente está vivendo essas contradições, essas coisas que nos assustam, mas por outro lado há um movimento já de perspectiva positiva. Eu vejo com bons olhos. Eu não estou me referindo a que o presidente eleito, não. Independente, eu estou dizendo que eu estou vendo com bons olhos o que está acontecendo no mundo. Esses choques são necessários, mas que estão abrindo espaço para uma nova mentalidade. Não será uma mentalidade senão com lutas internas, inclusive, como diz Allan Kardec, né? As entranhas da humanidade que estão se chocando, e não mais os terremotos, os maremotos, as manifestações exteriores. Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que a sociedade está chegando no clímax daquilo que é insuportável, do que a gente está vendo por aí, né? De tensões, de conflito de toda sorte. Vai abrir espaço mais tarde. Não é de inopino, de um dia para o outro, mas a gente vai... Talvez nós ainda vamos ver isso encarnados, o início de uma nova aurora, né, de uma nova mentalidade começar a surgir. Já há espíritos maduros. Kardec diz isso, né, que às vezes há determinadas instituições, determinados paradigmas que estão saturados e só se modificam com a geração que morre, dando espaço para uma nova geração que chega. Uma outra mentalidade. Já há espíritos reencarnados com outra mentalidade. Já há alguns espíritos que estão por aí, tentando arejar, tentando renovar aí a forma da gente funcionar, não apenas no sentido político, mas no sentido geral, incluindo o mundo político também. Já há aspirações, né? Nunca se falou tanto em ética. Por quê? Porque a gente chegou ao clímax, à saturação da corrupção, né? De tudo aquilo que a gente viu e a gente tem visto. Né? Então,
os espíritos previram isso. Quando a gente lê as obras da década de 90, de Filomena de Miranda, de Joana de Ângeles, eles previram. Eles falaram, tem obra de Joana de Ângeles, tem mensagem de 92, 94, de Joana falando, vai piorar. E piorou. Né? Ela foi ao contrário do Tiririca, que diz que pior não fica. Ficou. Né? Mas, porque é necessária essa saturação para que a humanidade não queira mais. Então nunca se falou tanto em ética, né? A macro e a microética, né? Nos nossos espaços privados também. Né? Mas tudo isso só foi alcançado com muita dor, né? Só foi alcançado com muito sofrimento. A humanidade sempre deu saltos evolutivos em termos coletivos através dessa saturação. Né? E aí uma nova guinada para um novo modelo, para um novo paradigma, um mundo de regeneração que os espíritos falam tanto. Não será um mundo perfeito, não será um mundo de tudo resolvido, será um mundo onde predominará o desejo do bem, né? Predominará o bem, né? Mas haverá problemas também, haverá desafios. Né? E eu acho que a gente já está vendo esse movimento. Eu vejo com bons olhos esse movimento de melhoria, né? Ainda que a gente se assuste, seja com figuras públicas, seja com algumas posturas extremistas, né? Extremadas. Às vezes, meus amigos, eu estou colocando aqui a guisa de hipótese, às vezes, sem o saber, algumas personalidades estão sendo agentes, instrumentos de uma transformação sem se darem conta. Vou ilustrar com um exemplo que Joana de Ângeles traz no livro Nascente de Bênçãos. Ela vai dizer que, olha que coisa interessante, ela vai dizer que Júlio César é a reencarnação de Alexandre da Macedônia, Alexandre Magno. Quando Alexandre assumiu o poder, ele conquistou o mundo inteiro, impôs o idioma grego, e surgiu todo aquele período da hegemonia e da predominância da Grécia. Para quê? Para que Sócrates e Platão reencarnassem, difundisse a filosofia. Quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo está lá na introdução. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã. Eles facilitaram com a ideia espiritualista, na disseminação da filosofia espiritualista socrático-platônica, preparando a cultura para mais tarde a mensagem cristã. Sem o saber, aquele espírito belicoso para a guerra estava sendo instrumento de algo coletivo que favoreceria a disseminação de uma filosofia espiritual. Joana vai dizer, mais tarde, ele reencarna como Júlio César, domina o mundo inteiro, o latim romano mais tarde predomina e facilita a disseminação da mensagem cristã. Principalmente na Idade Média. Ainda que a mensagem cristã foi muito deturpada, mas graças a isso, graças ao Império Romano, a mensagem cristã saiu do Oriente Médio e foi conhecida pelo Ocidente, pelo mundo inteiro. Joana vai dizer, esse espírito belicoso, veja que espírito, né? Esse espírito belicoso mais tarde foi chamado e reencarnou como Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte conquista a Europa inteira, a França se torna o centro cultural do mundo, Paris. O idioma francês se torna aquilo que hoje é o inglês, era no século XIX, começo do século XX. Eu não sou dessa época, mas algumas pessoas são. No Brasil, a gente pegou o francês como segundo idioma, né? Ainda, principalmente na primeira metade do século XX. Herança, né, dessa cultura do século XIX. Né? E diz Humberto de Campos Espírito por Chico Xavier, e Joana também confirma, que sem o saber, Napoleão, embora fracassou na sua missão, foi instrumento de Allan Kardec. Porque os livros espíritas publicados facilitou a tradução dos livros espíritas. Chegou aqui no Brasil facilmente pela tradução do francês. Os intelectuais espíritas aqui do Brasil traduziram do francês para o português. E o espiritismo não tem nem 200 anos e está praticamente no mundo inteiro. Claro, facilidade das comunicações, globalização, que não tinha no passado. Né? Então, a gente vê que às vezes espíritos até belicosos, com posturas humanas, com suas imperfeições, sem o saber, estão sendo agentes do progresso. E assim por diante. Se você pegar todas as personalidades, inclusive que foram... aí eu estou falando agora de missionários de Jesus, tá? Algumas delas tiveram contradições também. Moisés estabeleceu pena de morte, lei rigorosa, matou uma pessoa. Não sabia o quanto ele foi instrumento do progresso. Eu não estou comparando ninguém aqui com figuras políticas atuais não, tá? Para depois não dizer que Flávio está comparando Moisés com fulano com Beltrano. Não é isso, não.
Eu estou dizendo que às vezes a gente vê assustado algumas posturas extremistas, que às vezes, inclusive, são infelizes, mas sem o saberem, às vezes, está fazendo parte de um movimento de transformação, de mudança, sem a gente saber. Né? Claro, eu gostaria de aproveitar a sua presença para esclarecer sua opinião. Eu um dia estava vendo na internet um vídeo de Trigueirinho, né, que é um espírito, também, um pensador. Não sei se realmente é verídico, porque era a voz dele, mas eu não passava a imagem dele falando. Então, não sei exatamente se era ele, né? E ele estava fazendo uma análise sobre a evolução da humanidade, historicamente, né, em termos científicos, tecnológicos, filosóficos. E aí ele falava assim, do avanço, né, da humanidade, da tecnologia, como a humanidade evoluiu nesse ponto, mas que ainda, em termos espirituais e morais, que a humanidade evoluiu muito pouco, né? Se fosse pensar assim num todo. E aí eu fiquei um pouco chocada assim, com a afirmação que ele fez, né, dizendo assim que, na verdade, a experiência do livre-arbítrio era algo do planeta Terra, né, que era algo que foi feito para os seres humanos, para nós aqui, mas que era uma experiência que não está sendo, não é bem sucedida, não foi bem sucedida a experiência do livre-arbítrio. Deus concedeu isso para os humanos, mas que, se for olhar em termos históricos, o homem não sabe evoluir muito pouco em termos assim, espirituais com a experiência do livre-arbítrio. E se questiona hoje, no mundo espiritual, se essa forma é uma forma inteligente, assim, né, de dar ao ser humano. Eu fiquei assim, um pouco chocada com essa afirmação, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando. E aí eu queria saber a sua opinião, porque eu sou uma pessoa muito culta, né, inteligente. Eu acho que faz sentido em parte, porque de fato o que os espíritos falam é que a evolução moral é uma evolução sempre mais lenta, né? Emmanuel inclusive utiliza aquele símbolo da linha vertical, que a evolução espiritual, ou seja, o progresso moral, é uma seta para cima, né? E subir é sempre mais difícil. A evolução intelectual, o progresso intelectual é sempre mais horizontal. A gente sempre está acumulando mais conhecimento, mais informação. Até sozinhos, no autodidatismo, a gente evolui. Mas a evolução moral, a gente precisa do outro. A gente precisa conviver, né? A gente repete equívocos. De fato, eu não diria que a gente está sempre no mesmo nível, no mesmo patamar, mas de fato a gente tem repetido muito, né? Os espíritos dizem, costumeiramente, que nós estamos às vezes repetindo o mesmo equívoco há 500, 600 anos. E às vezes com as mesmas pessoas, né? Com os mesmos familiares, repetindo os mesmos equívocos, né? Então, de fato, não que a gente esteja no mesmo lugar, porque mesmo o equívoco e o erro é uma experiência que faz o indivíduo crescer. Quem é que não aprende com os erros, né? O livre-arbítrio moral, Kardec vai dizer, como toda conquista do elemento espiritual, é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque o ser humano, com o livre-arbítrio moral, pode, Kardec fala isso, pode se rebaixar para além dos animais, na crueldade, na ferocidade. O animal mata para se alimentar, mata para proteger a espécie. Há seres humanos que matam por prazer, né? Por sadismo, né? Por quê? Porque o livre-arbítrio moral lhe dá a capacidade de deliberar, mas também, por outro lado, o livre-arbítrio moral possibilita ao espírito ter gestos de grandiosidade, de nobreza, que a gente está conquistando, está tentando conquistar, né? Como o ser humano, ao adquirir consciência moral, tem essa capacidade de escolha, ele vai desenvolvendo, vai adquirindo na dor, no sofrimento, na repetição dos equívocos, né? Então, livre-arbítrio moral, toda a autonomia que a gente tem é sempre um risco. Por exemplo, a gente estava falando da política, um poder político, né? A depender do poder público, de um administrador público, ele tem um raio de ação grande, que pode fazer muito bem, pode fazer muito mal. Muito maior do que o raio de ação meu, por exemplo, que estou ali com a minha família, né?
Porque um gestor público tem um raio de ação sobre a comunidade. Para fazer muito bem ou para fazer muito mal, né? Então, toda a autonomia, o livre-arbítrio é uma conquista, né? Dá autonomia ao indivíduo, faculta a ele essas escolhas, né? E às vezes não necessariamente escolhas felizes, né? Mas é projeto da divindade que você tenha livre-arbítrio. Para quê? Para que você tenha mérito sobre suas conquistas. Para que você tenha satisfação. Kardec pergunta, por que os espíritos não foram criados perfeitos? Quanta gente já não fez essa pergunta, né? E os espíritos dão uma resposta enigmática, né? Dizendo que é difícil sondar a intenção do Criador. É difícil saber dos desígnios do Criador. E que nenhum espírito sabe absolutamente o porquê a providência fez dessa forma. O indivíduo tem que se esforçar, ter que galgar méritos, etc. Mas os espíritos concluem dizendo, em que pese a gente não compreenda, e é assim, e sendo assim, o Criador deve ter motivos que nos escapam. A verdade é que sempre é mais razoável e coerente você saber que você conquistou, e conquistou-se moralmente, e tem dignidade por isso, do que algo que foi lhe dado de mão beijada, né? Até em termos humanos nossos, a gente não valoriza tanto as coisas que nos chegam de uma maneira tão fácil, né? No âmbito moral, a mesma coisa, eu acho, né? São conquistas do espírito, né? Que dão dignidade ao espírito, mas não é fácil. Para ilustrar esse assunto, recentemente eu li dois livros, são 3 livros, e minha esposa comprou, que é O Poder do Amor, O Poder da Bondade, e eu vou entrar no terceiro ainda, né? É de Lúcio, é um espírito que eu não estou lembrado agora, e assim, retrata essa sua palestra, que você está falando do livro da casa, é super interessante, que eu gosto de história, inclusive, né, história antiga, relata toda essa parte da vivência de Jesus, Roma, naquela época. Assim, bem interessante. Vem a calhar, isso sua parte, vem a calhar o que eu estou lendo e está sendo sempre muito bom. E assim, essa pergunta que ela faz do livre-arbítrio, eu me lembrei de uma passagem justamente um livro que fala sobre o momento que se decide a crucificação de Jesus, que Pilatos lava as mãos, ele como senador, né? E ele assim, ele poderia ter evitado, como os outros poderiam ter evitado, e mais ainda, Jesus poderia ter evitado isso. Eu entendi isso no livro. Porque ele fala assim, se eu quisesse, poderia ter caído aqui sobre a terra uma legião de anjos que evitaria tudo isso, mas eu estaria interferindo no livre-arbítrio. Ainda fica o questionamento, porque nós temos o livre-arbítrio, porque a humanidade poderia ser totalmente diferente se a gente não tivesse. E Jesus chegasse lá, não, agora o certo é isso. Então isso realmente é uma interrogação, é uma pergunta de como se eu fosse uma criança que estivesse na escola, eu estou perguntando algo bem pueril, né? Bem infantil. Por que nós temos o livre-arbítrio para fazer o mal? Né? Isso, exatamente. É o livre-arbítrio que confere essa dupla, né? De capacidade de fazer o bem, capacidade de fazer muito mal também, né? Esse poder que o espírito encarnado, que o espírito humano dispõe, né? Estamos a encerrar? Gostaria de agradecer, finalizar com minhas palavras, dizer que é uma tarefa desafiante, estar acompanhando a evangelização de filhos, de tentar traduzir tudo isso que a gente aprende aqui de uma forma acessível, no Evangelho no lar, né? Tentar entender que, a depender da idade do nosso filho, a gente tem que adaptar o Evangelho dentro da idade dele, né? Eu vejo espíritas, às vezes, muito aborrecidos, porque não conseguem botar o filho na cadeira, um filho de 5 anos, e ficar meia hora lendo o Evangelho. Às vezes a gente tem que ter o jogo de cintura, a flexibilidade, né? Eu estava olhando a Ana Paula falando, e eu estava pensando, meu Deus, e minha vaga no próximo ano, para o meu, orando a Deus aqui, enfim. Mas é desafiante, Recentemente, só para concluir, eu estava saindo de casa, né, e ele, menino, eu coloquei o nome dele de Estevão em homenagem ao Marte, mas eu acho que ele nem é Saulo ainda. A gente vai precisar evoluir muito para chegar em Estevão. E ele tem um temperamento assim forte, e em dada ocasião, ele, quando é desagradado, ainda não consegue verbalizar tudo, né? 3 anos de idade, não consegue verbalizar tudo, então ele não é compreendido muito na fala, ele fala uma coisa e o adulto não compreende, ele às vezes fica um pouco temperamental.
né? A professora disse que ele às vezes dá uma de ogro, né? Eu fiquei imaginando o que é que ele fez com a professora, para a professora falar isso, né? E teve um dia que eu cheguei em casa e a mãe estava muito chateada, né? Porque, como espírita, ela também, pequenininho, ela não queria repreendê-lo e chegar muito duro com ele, e ele deu uns tapas na cara dela, no momento lá, e ela estava muito chateada. E aí, esse evento se repetiu uma outra vez, e aí eu aprendi num vídeo que viralizou na internet, até de um pastor protestante muito conhecido, e aí eu resolvi fazer um teatro com ele, uma espécie de dramatização. Um dia, a mãe estava muito chateada, eu cheguei em casa e ele tem um carinho muito grande por mim, normalmente quando eu chego ele já vai me abraçando, papai, e aí eu esquivei, e disse assim, peraí, não é assim não, rapaz. Ele parou assim, assustado, de propósito, para dar um susto nele, e aí, você sabe de onde seu pai está chegando? E ele, da palestra, né? Ele disse, é da palestra. Ele disse, é no Sheila? Ele acha que toda vez que eu saio, até para trabalhar, eu vou pro Sheila, né? Ele disse, não era no Sheila, era inclusive uma cidade do interior da Bahia. Ele disse, é no Sheila. E o que papai estava falando? Jesus, né? Jesus, Você sabe o que é Jesus? Papai do céu. Não, pera aí, não é bem assim, mas a gente vai depois conversar. Venha cá. Você veio me cumprimentar, não veio? Você não gosta de papai? Você sabe que você está batendo na mulher dos outros, velho? Você não tem medo, não? Você bater na mulher dos outros? Ele parou e disse, como assim? Aí a mãe estava chegando, você está batendo nela? Você sabia que ela é minha mulher? Aí dei uma de macho alfa. Aí ele parou assustado assim, é mamãe. Ele disse, pois é, eu cheguei primeiro, é minha mulher. Você está batendo nela. Você quer o quê, rapaz? Você não tem medo não, bater na mulher do... E ele ficou assim, fez aquele bico de chorar. Aí eu aproveitei, abracei, aí comecei a conversar. Disse, não, você faz isso, o que é que você aprende no evangelho, tal. E aí tentaram traduzir a mensagem. Ali eu aproveitei para tentar traduzir a mensagem de Jesus dentro do esquema dele. Antes de sair daqui, ele me agarrou às 8 da manhã e disse, não vai. Eu disse, eu tenho que ir, não vai. E é interessante porque, assim, em período anterior à palestra, né, como esse, né, às vezes eu tenho poucas horas de sono antes, por conta da mente ficar assim, vindo um monte de ideia para a gente tentar fazer as anotações. Eu normalmente faço em um dia prévio, né? E é interessante como nessas ocasiões, há sensações que o trabalhador, não apenas nós, qualquer um, trabalhador de mediúnica, expositor espírita sente, né? E às vezes eu sinto misto, né? A presença espiritual ajuda, por misericórdia, que ajuda a todos nós, né? E também às vezes algumas tentativas de desarticulação, né? Essas sensações, né? E aí teve um momento que eu adormeci, né? Lá pelas 4 e pouca da manhã, e ao sair do corpo eu vi assim, nos pés da minha cama, né? Um ser espiritual assim, bastante interessante, para não dizer outra coisa, né? Bastante agressivo, assim, me dizendo algumas coisas. Eu voltei ao corpo e fiquei um pouco assim. E aí comentei com a mãe, acordou e comentei alguma coisa com a mãe. E ela disse, esse negócio dessas suas palestras, você traz isso pra cá. O menino estava na cama, porque ele agora está tendo o hábito assim, a gente bota, ele volta. Bota, ele volta. De 10 em 10 minutos a gente tem que voltar. Ela não aguenta, mas uma hora a gente rompe com isso. E aí, não demorou 5 minutos, ele começou a chorar e a ter pesadelos. A presença espiritual ali presente. O que eu quero dizer com tudo isso é que quando a gente olha na abordagem com os nossos filhos dentro de casa, a gente tem que considerar essas dimensões. A gente tem que considerar que o nosso filho é um espírito. E ele também traz uma bagagem espiritual, ele traz uma atmosfera espiritual, ele traz uma realidade espiritual, né? E é necessário a gente conseguir uma forma de se comunicar. Não há receita. Cada filho é um. Uma forma de chegar até o coração dele. Da forma como nós, né, conseguirmos. E quando a gente entende o filho, quando a gente compreende, por isso que a gente tem que estudá-lo para a gente saber em que terreno a gente está pisando, para a gente conseguir chegar próximo. Então, essa talvez seja a minha maior dificuldade, é a dificuldade de muitos de nós. Conseguir traduzir esses conceitos espíritas que a gente tem numa linguagem de se fazer entendido e compreendido para o filho, né? De acordo com a idade dele e a mentalidade dele. Então eu gostaria de agradecer a Ana Paula, em nome de quem também agradeço a todos vocês, sem o que não seria possível estar aqui, e pedir desculpas por qualquer erro, né? E dizer até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.